Olá, boa noite, bem-vindo ao canal do Conhecimento e Entretenimento. Meu nome é Patrícia Guiar e hoje nós vamos continuar a aula de História falando sobre o descobrimento do Brasil, só que a parte 2. Mas hoje nós vamos entender o conflito de terras entre espanhóis e portugueses. Como é que era resolvido esse conflito? Quem conquistava o quê? Bem, quando há conflito entre países hoje, quem resolve é a ONU. A ONU ela foi criada em 1945. E naquela época, quando tinha conflito, quem resolvia? Bem, o conflito entre países, quem mandava era o Papa. Por quê? A igreja estava ligada ao Estado. E com isso ele usava um documento para resolver os conflitos entre os países, como a Bula Papal. O que é a Bula Papal? A Bula Papal é um documento que dá poderes ao Papa para resolver situações que, na verdade, eram complementares ao Estado. Então, ele fazia para resolver quem ficava com quem. O que acontece? Os portugueses eles estavam a serviço do Papa. Então, só os portugueses, na época, eram autorizados a fazer exploração de terras, porque estavam ligadas ao papado. Então, em 1492, os espanhóis na América, eles tiveram certo direito. Mas veja bem, quem iria dominar as terras? Era Portugal e Espanha. Naquela época, na Espanha, tinha um rei chamado Alexandre VI. Então, Alexandre VI, ele também estava por trás na resolução desse conflito entre espanhóis e portugueses. Pois bem, ele fez uma linha que dividia a oeste a Espanha e a leste a Portugal. Como a gente viu, chamava-se Tratado de Tordesilhas. E o que aconteceu nesse Tratado de Tordesilhas? Bem, havia uma distância entre espanhóis e portugueses, seriam 370 léguas. Essas 370 léguas equivalia o quê? A algumas terras que Espanha iria ganhar para quê? Para se igualar a Portugal. Então, Portugal era assim, era um país tão querido, que até hoje a gente faz aquela pergunta: o descobrimento do Brasil foi intencional ou foi por acaso? É um assunto polêmico. Isso aí gera pano para manga até a gente quebrar a cabeça com tudo isso, né? Então a gente vê como Portugal estava tão protegido pelo papado que isso facilitava a sua exploração por novas terras. O que acontece? E os outros países europeus, como é que ficava? Não só Portugal, Espanha e os outros. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram revoltados. Por quê? Porque a França e a Holanda já estavam por aqui com essa situação. Então eles sabiam que Portugal já estava dominando tudo. E o que eles fizeram? Quando descobriu que os portugueses já estavam em território brasileiro, eles começaram a se unir, a querer invadir, a pensar no pau-brasil. Inclusive, próximo a gente vai falar sobre o pau-brasil. Então, o que acontece? Eles tinham piratas que navegavam por todos os mares. E esses piratas começaram a entrar no território. E com isso, Portugal tinha que abrir o olho. Como é que Portugal iria enfrentar este ataque? Vamos ver agora. Bem, isto vai gerar um conflito tão grande por querer dominar mais terras que eles já estavam de olho no pau-brasil. E próxima semana a gente vai ver o seguinte: como é que esses países conseguiram adentrar em nosso território, essa questão da exploração do pau-brasil, e como é que Portugal se defendeu diante disso. Porque Portugal estava no auge, estava conquistando tudo. E os outros países estavam querendo o mesmo direito. Inclusive, teve o Francisco, um rei da Espanha, que ele dizia bem assim: o sol nasce para todos. Bem, já que Portugal tem, Espanha também, por que a gente não? Então vamos armar nossos piratas para entrar no território. É isso aí. Próxima semana
vai ter vamos dizer, uma coreografia. Vai ter uma interpretação de uma música que vai ser surpresa, que eu não vou falar pra vocês, vou deixar surpresa. Mas na outra semana, a gente vai ver essa história do pau-brasil. Como é que ficou Portugal nessa história? E o Brasil? É isso aí. Se gostou, dê um like, um joinha. Se inscreva no canal, porque aqui o canal do Conhecimento e Entretenimento é feito pra você. É cultura, é coreografia. E dê muita sugestão, porque o canal do Conhecimento e Entretenimento não para. É isso aí. Manda um beijo, um abraço a todos que curtem nosso canal. Um beijo a todos. Fique com Deus. Tchau.